As 11 ações que atraem o Espírito Santo para te proteger. Há momentos na vida em que pedimos proteção, mas não percebemos que a nossa postura diante de Deus tem mais peso do que nossas palavras. O Espírito Santo não responde a frases bonitas, nem a orações repetidas com desespero, mas a corações que se alinham com a vontade do Pai mesmo em silêncio. Ele não é movido pela aparência de piedade, mas pela sinceridade de uma alma disposta. A verdade é que muitos vivem clamando por livramento, enquanto suas ações diárias constroem muros que impedem o agir do Espírito. O mundo espiritual não se engana com palavras, ele responde a posicionamentos. E quando você se posiciona com fé, com verdade, com renúncia e entrega, você se torna alguém que atrai o Espírito Santo não só para consolar, mas para proteger. O Espírito procura por moradas, não por visitas. Ele procura por corações que não apenas o chamem em momentos de crise, mas que estejam dispostos a se tornar abrigo constante para a sua presença. E onde o Espírito habita, o mal não resiste. A presença dele não é apenas um conforto, é uma barreira real contra os ataques do inimigo. Quando ele encontra espaço em sua vida, ele se torna o escudo que o mundo não enxerga, mas que mantém você de pé enquanto tudo ao redor tenta te derrubar. Mas aqui está uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Há muitas pessoas que estão clamando por proteção, mas ainda estão alimentando hábitos, sentimentos e escolhas que repelem o Espírito Santo. Estão cercadas por palavras de fé, mas vazias de atitudes espirituais. E isso cria um desequilíbrio que abre brechas para que o inimigo atue. O Espírito não coabita com o orgulho, com a impureza, com a desobediência intencional. Ele é santo. E onde há santidade, há também um muro invisível que guarda, cobre e cela. Você pode ter passado a vida inteira acreditando que proteção divina era apenas uma questão de pedir e esperar. Mas a palavra mostra algo mais profundo. No Salmo 91, o abrigo de Deus não é para quem passa, é para quem habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse sim, esse é protegido. Habitar é um estilo de vida, é permanecer. E quem permanece na presença do Espírito não precisa correr em pânico quando o perigo se aproxima, porque já está guardado onde o mal não tem permissão para tocar. Agora, talvez você se pergunte, mas o que eu posso fazer para atrair essa presença protetora sobre minha vida? É aí que o céu começa a abrir revelações. Existem atitudes espirituais que funcionam como ímãs da presença de Deus. Ações que não dependem de holofotes, mas que geram impacto real no mundo invisível. São gestos de posicionamento, de fé prática, que transformam sua casa num território blindado, sua mente num refúgio de paz e sua alma num campo onde os anjos têm liberdade para guerrear por você. Hoje, você vai descobrir essas atitudes. Não são mágicas. São convites de Deus para que você viva debaixo de um mover contínuo, real e sobrenatural do Espírito Santo. E quanto mais você as pratica, mais você percebe que a proteção de Deus não é um evento. É um estado permanente de quem caminha com o Espírito e permite que ele guie, corrija, fortaleça e guarde. O mundo pode desmoronar ao seu redor, mas se o Espírito estiver com você, você será preservado até quando não entender como. Este vídeo não é só uma lista de conselhos, é uma convocação, uma chamada para você deixar de ser alguém que só clama e se tornar alguém que vive de forma tão alinhada com o céu, que o inferno inteiro precisa recuar ao seu redor. Porque onde há presença constante do Espírito, não há espaço para confusão, para ataques ou para derrotas silenciosas. Então agora, respire fundo, abra o coração e deixe que o Espírito Santo revele se você tem vivido como alguém que o atrai,
ou apenas como alguém que o invoca quando já está em perigo. As respostas estão chegando e a sua vida vai começar a mudar a partir de dentro. A decisão de fechar brechas, quando você diz não ao que abre espaço para o inimigo. A presença do Espírito Santo não se impõe, ela respeita as escolhas. E por mais que você ore pedindo proteção, existe uma verdade espiritual que não pode ser ignorada. Quem não fecha as brechas constrói convites invisíveis para o inimigo entrar. Deus não abençoa o que Ele já pediu para você deixar. E o Espírito Santo não protege aquilo que o seu próprio coração continua sustentando em desobediência. Existem decisões que você ainda não tomou, não porque Deus está em silêncio, mas porque você está em resistência. Algumas brechas na sua vida espiritual não foram abertas por fraqueza, mas por tolerância contínua com aquilo que o céu já disse não. E enquanto essas janelas estiverem escancaradas, o Espírito Santo se entristece, se afasta e não pode agir com a plenitude que você tanto pede. A brecha não é o pecado isolado. A brecha é o lugar onde o pecado é justificado com desculpas. É o hábito oculto que você esconde com racionalizações. É aquela escolha que parece pequena, mas que te rouba a sensibilidade espiritual. O Espírito Santo não está distante por acaso. Muitas vezes, ele apenas aguarda que você rompa de vez com aquilo que te impede de ser completamente dele. Quando você fecha uma brecha, algo poderoso acontece no mundo espiritual. Há uma ruptura com o que antes era um ciclo vicioso e uma porta se fecha para o inimigo. Mas mais que isso, uma porta se abre para a visitação de Deus. O Espírito Santo não apenas se aproxima, ele invade com cura, com direção e com proteção real. E aquilo que antes te atingia com facilidade, agora é bloqueado pelo escudo da obediência. Fechar brechas é dizer basta para tudo que dilui sua fé. É cortar laços com influências que te enfraquecem espiritualmente. É apagar números, deixar conversas, mudar hábitos, desconectar de conteúdos que silenciosamente minam sua intimidade com o Espírito. Cada pequena decisão de santidade é uma muralha invisível que se ergue ao seu redor. E o inferno sabe disso. Não espere estar forte para decidir. Decida para ser fortalecido. A coragem para fechar brechas não vem do ânimo, vem da convicção. Quando você entende o preço que está pagando por manter portas abertas ao que Deus quer remover, você começa a perceber que não é o prazer que está em jogo. É a sua cobertura espiritual, sua saúde emocional, sua paz e até o seu destino. Você já parou para perceber quantos ataques vieram depois de decisões erradas? Quantas angústias aumentaram porque você tentou conciliar o sagrado com o profano? Quando você começa a viver uma vida de brechas fechadas, você percebe que o Espírito Santo não apenas te protege, ele te antecipa. Ele começa a agir antes que o mal se aproxime. Porque onde há santidade, há vigilância divina. A proteção que você busca começa com posicionamento. E não há proteção mais eficaz do que o favor do Espírito Santo sobre um coração rendido. Talvez hoje você esteja esperando um livramento sobrenatural e o céu esteja esperando apenas que você diga um não definitivo. Porque um não no tempo certo pode mudar o seu futuro, pode blindar sua casa, pode restaurar sua sensibilidade espiritual, pode abrir espaço para que a glória de Deus repouse sobre você. Hoje é o dia de fechar portas, de romper alianças secretas com o que destrói sua cobertura espiritual, de parar de negociar com o que te enfraquece. O Espírito Santo não quer apenas te proteger, ele quer habitar em você. E onde ele habita com liberdade, não há brechas, não há ataques bem-sucedidos, não há escuridão que prevaleça. O perdão como escudo invisível. Quando você solta o ofensor, Deus te cobre. Existem feridas que parecem justificadas, dores que você guarda como se fossem troféus de tudo o que sobreviveu. E de alguma forma,
Você acredita que manter o ofensor preso dentro de você é uma forma de justiça. Mas não é. É uma cela invisível que te isola da presença protetora do Espírito Santo. Porque onde há mágoa, há brechas. Onde há perdão, há proteção. O Espírito Santo não habita em corações que acumulam rancores. Ele habita onde o amor é mais forte que a ofensa. Onde a cruz é mais alta que o ego. Onde a liberdade interior vale mais do que a razão. Porque perdão não é fraqueza, é uma blindagem espiritual. E quanto mais você perdoa, mais protegido você se torna. Não porque o outro merece, mas porque você precisa parar de carregar o que te adoece. Muitos vivem cansados não por falta de oração, mas por excesso de peso emocional. A mágoa consome energia espiritual, tira foco, alimenta pensamentos destrutivos e faz com que o Espírito Santo silencie dentro de você, porque ele é consolador, mas também é santo. E onde há veneno emocional sendo cultivado, o céu não derrama unção plena. Perdoar é um ato de guerra. É cortar o ciclo da dor antes que ele vire herança. É impedir que a maldade que fizeram contra você continue te moldando. O perdão não diz que o que fizeram foi certo. Ele apenas declara que você não será escravo do erro do outro, que você escolhe ser livre. E nessa liberdade, o Espírito Santo te cobre. Ele limpa a ferida, fecha a brecha e fortalece o que parecia fraco. Quantas orações suas foram travadas por causa de um coração endurecido? Quantas vezes você pediu socorro ao céu enquanto ainda alimentava sentimentos que ferem o coração de Deus? A proteção do Espírito começa onde você larga a necessidade de vingança e abraça a misericórdia que você mesmo precisa, porque o perdão que você libera é o mesmo que você vai precisar receber. A grande armadilha do inimigo não é a dor em si, mas o que ele faz você fazer com ela. Ele quer transformar feridas em fortalezas de amargura, quer fazer do seu coração um depósito de acusações. Mas o Espírito Santo quer o contrário. Ele quer transformar a dor em testemunho. Quer usar sua ferida curada como ponto de acesso à cura de outros. E isso só começa quando você solta o ofensor. Você não precisa mais esperar o outro mudar, pedir desculpas ou reconhecer a dor que causou. O perdão verdadeiro não depende do arrependimento do outro, mas da decisão de você não querer mais viver aprisionado. E quando você solta, Deus assume. Quando você entrega, o céu age. Quando você renuncia ao direito de revidar, o Espírito se levanta por você. É nesse ponto que você começa a experimentar uma proteção invisível. Algo muda no ambiente. Sua mente clareia, sua oração flui, sua autoridade espiritual se renova. Porque o Espírito Santo não se atrai por palavras bonitas, mas por corações humildes. Ele protege quem vive como ele, disposto a perdoar até quando a dor é grande. Hoje, talvez o maior ato espiritual que você possa fazer não seja um novo jejum, uma oração mais longa ou um clamor mais intenso. Talvez seja apenas liberar alguém do cárcere do seu coração. Dizer, eu te perdoo. Eu escolho ser livre. Eu não sou mais prisioneiro do que você me fez. E nesse exato momento, o Espírito Santo entra. Entra com consolo, com cura, com alívio e com proteção real. Perdoar é abrir as portas do céu sobre a sua vida. É atrair a presença de Deus para onde havia trevas emocionais. É declarar guerra ao inferno que se alimenta da sua mágoa e sair vencedor. Porque quem perdoa não perde. Ganha um escudo invisível que nenhum ataque espiritual consegue penetrar. A pureza no secreto. O que você faz quando ninguém está vendo atrai anjos ou demônios. Há lugares em sua vida onde só você entra. Pensamentos que ninguém ouve, decisões que só você conhece, hábitos que você não conta para ninguém. É nesse território oculto, o secreto, que a batalha espiritual mais intensa acontece.
Porque o que você faz longe dos olhos das pessoas define se o Espírito Santo será atraído para te proteger ou se brechas serão abertas para o inimigo atacar. A santidade verdadeira não é o que você mostra, é o que você vive quando não precisa impressionar ninguém. E é nesse lugar invisível, sem palmas, sem likes, sem testemunhas, que os céus decidem se podem confiar em você. O Espírito Santo não se impressiona com discursos públicos. Ele se move onde há verdade íntima, pureza que nasce no coração e se traduz em decisões pequenas, mas poderosas. Muitos pedem proteção espiritual enquanto cultivam segredos sujos. Querem a presença de Deus, mas não limpam o altar do coração. Querem unção, mas escondem práticas que desonram o Espírito. E é nesse ponto que o inimigo entra. Não com barulho, mas com permissão, porque onde há impureza consentida, há espaço legal para ataques espirituais. Mas quando você escolhe pureza no secreto, uma muralha invisível começa a ser erguida ao seu redor. A pureza que protege não é feita de perfeição, mas de rendição. É você decidir, todos os dias, limpar o que ninguém vê, para que o céu veja e se agrade. Quando você diz não ao pecado secreto, o Espírito diz sim à sua proteção. Quando você fecha os olhos para aquilo que te contamina, Deus abre os olhos dele para te guardar. Quando você renuncia àquilo que te enfraquece no escuro, os anjos se posicionam na luz. Não há neutralidade na vida espiritual. O que você assiste, consome, fala e pensa quando está sozinho molda o ambiente ao seu redor. Você pode estar sozinho no quarto, mas cercado espiritualmente. Pode parecer pequeno, mas uma escolha silenciosa de pureza pode mudar o destino da sua casa, da sua mente e da sua alma, porque o Espírito Santo é santo. Ele se aproxima quando encontra um altar limpo, ainda que simples. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de dizer. O poder da sua oração pública começa na santidade da sua vida privada. O peso espiritual da sua autoridade não está no volume da sua voz, mas na consistência da sua entrega. O inimigo respeita quem tem raiz limpa. O Espírito protege quem tem coração íntegro, mesmo que falho. Quando você começa a santificar o secreto, algo muda até no seu semblante. O peso espiritual que te oprimia se quebra. O discernimento volta. A leveza aumenta. Você percebe que aquilo que você achava prazeroso era, na verdade, uma prisão. E que a liberdade do espírito vale mais do que qualquer satisfação momentânea da carne. Você quer ver sua casa protegida? Comece limpando seu quarto espiritual. Quer ver seus filhos guardados? Purifique seus pensamentos. Quer ver sua mente protegida? Diga não ao que contamina o invisível, porque onde a pureza reina, a presença de Deus habita, e onde Ele habita, o mal não permanece. O Espírito Santo não procura a perfeição. Ele procura a verdade. Quando você tropeça, mas se levanta em arrependimento sincero, Ele se move para te restaurar. Mas quando você se acomoda no erro oculto, ele se afasta em silêncio. E é nesse silêncio que muitos se tornam vulneráveis. Mas hoje você pode decidir: eu escolho pureza no secreto. Eu escolho ser habitação do Espírito, mesmo quando ninguém vê. Esse é o tipo de decisão que muda destinos, que atrai o céu, que repele o inferno, que transforma sua vida comum em território sagrado. Porque o segredo da proteção espiritual não está em gritar mais alto, mas em viver mais limpo. E o Espírito Santo está pronto para se aproximar. Mas ele só se instala onde o ambiente interior é consagrado. O louvor quando tudo está dando errado, o som que move a presença dele como escudo. Há um tipo de louvor que não nasce da alegria, mas da dor. Não vem da vitória, mas da perda. Não explode em celebração, mas se arrasta entre lágrimas. É o louvor que sai de uma alma ferida e mesmo assim escolhe dizer: Tu ainda és Deus. E é nesse tipo de louvor, silencioso, quebrado,
insistente, que o Espírito Santo se move com mais força. Porque quando tudo está dando errado e você ainda decide adorar, você não está cantando para mudar a situação, está proclamando que já confia em quem governa tudo. O céu se comove com o som que nasce no vale. Os anjos se curvam diante de uma adoração que sai de lábios tremendo de medo, mas cheios de fé. Porque há uma diferença entre louvar porque tudo vai bem e louvar porque você sabe que, mesmo sem entender, Deus continua no controle. Esse é o louvor que o Espírito Santo honra. É o tipo de som que atrai a presença dele como escudo protetor. O inimigo espera que você se cale na dor, espera que sua adoração dependa do seu humor, que sua voz se apague diante da perda. Mas quando você abre a boca e canta, mesmo sem forças, o inferno treme. Porque o que você está dizendo ao mundo espiritual é: ainda que eu não veja, eu creio. Ainda que doa, eu confio. Ainda que tudo esteja escuro, o meu coração escolhe declarar que Deus é bom. E é aí que algo sobrenatural acontece. O louvor verdadeiro, aquele que sai do fundo do caos, não apenas toca o céu, ele muda o ambiente. Ele transforma lágrimas em poder, silêncio em presença, medo em unção. Porque o Espírito Santo se move onde há rendição, e o louvor é a linguagem da alma rendida. Você não precisa de palco para adorar, precisa de sinceridade. E quando o louvor é verdadeiro, ele se transforma em escudo. Há histórias bíblicas que gritam essa verdade, como a de Paulo e Silas, presos em um cárcere, feridos e injustiçados. Poderiam ter se calado, reclamado, desistido. Mas em vez disso, começaram a louvar no meio da noite. E o que aconteceu? As cadeias caíram. O terremoto veio. A presença do Senhor encheu aquele lugar. Não foi o grito de desespero que moveu o céu, foi o cântico no vale. Porque o Espírito responde com poder quando o louvor nasce no meio da aflição. Talvez você ache que está fraco demais para louvar, mas o louvor não depende da sua força. Ele depende da sua decisão. Mesmo com a voz embargada, cante. Mesmo com o coração ferido, declare. Porque cada palavra dita em dor se transforma em fortaleza no mundo espiritual. Cada nota quebrada se transforma em arma contra o inimigo. O louvor feito na luta se transforma em proteção invisível ao seu redor. Não é teatro, é guerra. E sua arma mais poderosa não é o grito nem a acusação, é a adoração sincera. Quando você louva, está dizendo ao Espírito: eu te reconheço aqui. Mesmo sem sinais, eu te sinto. Mesmo sem respostas, eu te adoro. E esse tipo de fé move o céu. Esse tipo de louvor quebra fortalezas invisíveis. Esse tipo de entrega atrai o Espírito como um escudo ao seu redor. Não espere as circunstâncias mudarem para adorar. Use o louvor para mudar a sua percepção das circunstâncias. Porque onde há louvor, há presença. E onde há presença, há proteção. Louve para vencer? Não. Louve porque já confia. E ao fazer isso, a vitória virá como consequência, não como motivação. Talvez seja esse o segredo que você precisava ouvir. O seu louvor em meio à dor pode ser o que atrai o Espírito Santo hoje para proteger sua mente, sua casa, seus sonhos e sua paz. Então não cale, cante, mesmo que com voz fraca, porque essa adoração vale mais do que qualquer celebração em tempos de bonança. A obediência imediata, quando você não negocia com o que Deus já te mandou fazer. Você já reparou que há momentos em que o Espírito Santo não repete mais o que já foi falado? Ele falou uma vez e ficou em silêncio. E aquele silêncio é a resposta que você não quis ouvir. Porque a verdade é simples. O Espírito não se manifesta plenamente onde há resistência à voz dele. Não é que ele te abandonou. É que você parou no exato ponto onde a instrução foi ignorada. E o silêncio que você sente agora pode ser o eco da sua própria desobediência.
A proteção do espírito está diretamente ligada à prontidão da sua obediência. Muitos querem ser guardados do mal, mas continuam se expondo a situações e escolhas que Deus já mandou deixar. O Espírito Santo não protege uma rota que ele não aprovou. Ele é protetor, mas também é guia. E quando você decide obedecer imediatamente, sem negociar, sem protelar, sem buscar justificativas espirituais para manter o erro, você se alinha com a rota segura do céu. A obediência não precisa fazer sentido para você. Ela precisa fazer sentido para Deus. Foi assim com Abraão quando ouviu: sai da tua terra. Não havia mapa, não havia plano, havia só uma voz. E ele foi. E cada passo ativava a proteção, porque a obediência é o idioma da confiança. E onde há confiança, o Espírito habita com prazer. Não para vigiar, mas para proteger, orientar e revelar. O problema é que aprendemos a racionalizar a voz de Deus, a espiritualizar nossa rebeldia, a chamar de processo o que é na verdade teimosia. Mas o Espírito Santo não se move em ambientes onde a palavra é relativizada. Ele se move onde há entrega imediata, onde o sim é dado antes mesmo de entender o porquê, onde o coração não pergunta quanto tempo vai durar, mas declara: estou pronto. Obedecer não é fácil, é um confronto, porque muitas vezes o que Deus pede bate de frente com o que o coração deseja. Mas é justamente aí que a proteção se ativa. Porque quando você mata a vontade da carne para seguir o Espírito, você destrói a brecha que o inimigo usaria contra você. A obediência não apenas aproxima você de Deus, ela cega o diabo. Ele perde acesso, ele perde argumento, ele perde força. O Espírito Santo tem pressa com quem tem prontidão. Ele não faz rodeios com quem se posiciona rápido, porque onde há prontidão, há caminho livre para mover, para guardar, para levantar muralhas ao redor. E talvez você esteja pedindo que Deus te guarde, quando Ele só está esperando você obedecer o que já foi dito. E então, no exato instante em que você se alinhar, o escudo se levanta. Muitas guerras não são vencidas com orações prolongadas, mas com obediências imediatas. É o passo que você dá na direção contrária ao pecado. É o relacionamento que você encerra por convicção. É o hábito que você decide abandonar sem fazer promessas vagas. É o sim que você dá quando Deus pede algo que sua alma resiste. Isso é guerra espiritual, isso é proteção ativada. E não se trata de perfeição, mas de disposição. Deus não espera que você nunca erre, mas o Espírito se agrada profundamente de quem ouve e reage rápido, que não enrola, que não adia, que não mente para si mesmo com promessas vazias. É nesse tipo de coração que ele constrói muralhas invisíveis. É nesse tipo de alma que ele faz morada. Então pare de negociar com aquilo que Deus já decidiu. Pare de pedir novas confirmações quando você já tem convicção. Pare de adiar o que precisa ser feito, porque cada dia que você posterga uma obediência é um dia a mais, longe da proteção que o céu já preparou para você. O perigo não está em obedecer e se frustrar. O perigo está em resistir e continuar pedindo que Deus te guarde sem se posicionar. A proteção do Espírito é automática para quem obedece sem demora. Não porque ele é um fiscal rígido, mas porque a obediência revela algo mais profundo: amor, confiança, reverência. E o Espírito habita onde é honrado, não apenas invocado. Obedecer rápido é dizer ao céu: eu confio mais em ti do que em mim. E isso é tudo o que ele precisa para agir com força, poder e escudo ao seu redor. O jejum que quebra a resistência invisível e atrai o mover do Espírito. Tem coisas que você está tentando resolver com palavras, mas só vão ser rompidas com silêncio e entrega. O jejum é esse tipo de entrega que confunde o inferno.
É um ato espiritual que enfraquece a carne, silencia o ego e abre espaço para o Espírito Santo ocupar territórios que antes estavam bloqueados. Não é sobre parar de comer, é sobre parar de depender de si mesmo. O jejum verdadeiro não é dieta espiritual, não é moeda de troca com Deus, é um realinhamento profundo da sua alma. É quando você diz ao céu: nada me controla além da tua vontade. E quando esse grito silencioso sobe, o Espírito desce com autoridade. Porque o jejum é a linguagem da rendição. É o sinal de que você não quer mais lutar do seu jeito. Há cadeias que não se quebram apenas com oração. Elas exigem um tipo de posicionamento que sacode o mundo invisível. O jejum é essa bomba silenciosa. Ele não faz barulho na terra, mas gera terremotos no espírito. Quando você jejua com o coração certo, não para se exibir ou se punir, mas para ser sensível à voz de Deus, você começa a perceber algo mudar. Primeiro dentro, depois fora. O Espírito Santo não é atraído pelo sofrimento, mas pela intenção. O jejum, quando feito com humildade e foco espiritual, ativa a presença dele de forma intensa. Ele limpa, revela, restaura. Ele desmascara sentimentos, mostra a origem de feridas antigas, realinha decisões. Você não precisa forçar nada. O jejum faz o espírito se mover porque ele encontra em você espaço desobstruído. Há resistências invisíveis que te impedem de ouvir com clareza, sentir com profundidade, decidir com sabedoria. Essas resistências não são quebradas com esforço emocional, são quebradas com morte interior. E o jejum é esse lugar de morte do orgulho, do controle, da ansiedade. É onde você diz: não preciso ter tudo agora, preciso apenas estar onde o Espírito está. E quando o Espírito encontra esse ambiente de rendição, de simplicidade, de abertura real, ele protege, ele guarda, ele sela. Porque um coração que jejua com sinceridade se torna morada segura. É como se você levantasse uma placa espiritual dizendo: esse território é do Espírito Santo, e nenhuma seta do inimigo consegue penetrar onde há esse tipo de consagração. O jejum muda o ambiente, transforma a atmosfera da sua casa, do seu quarto, do seu interior. Ele desintoxica sua mente, limpa seus ouvidos espirituais, renova sua visão, e você começa a perceber ataques que antes passavam despercebidos. Começa a sentir o cheiro da guerra espiritual antes que ela se manifeste. O jejum aguça seus sentidos espirituais e te torna inatingível, onde antes você era frágil. E sabe o que é mais poderoso? O jejum não apenas te protege, ele te empurra para missões que você ainda nem imagina. Quando Jesus jejuou no deserto, ele não saiu de lá mais fraco. Ele saiu revestido de autoridade, porque quem vence no silêncio da renúncia, vence com poder quando o tempo de agir chega. O jejum é uma preparação oculta para vitórias públicas. Você quer a presença do Espírito? Jejue. Não por obrigação, mas por desejo. Não para manipular Deus, mas para abrir caminho. Não para mostrar força, mas para reconhecer fraqueza. Jejue com propósito. Jejue com fome de céu. Jejue como quem diz: Espírito Santo, eu preciso de ti, mais do que do ar que respiro. E então, ele virá. Quando você jejua, o céu se inclina e o inferno recua, porque há algo inegociável no coração de quem abre mão do que é lícito para atrair o que é eterno. O jejum te leva para um lugar onde a proteção do Espírito não é mais apenas uma oração pedida, mas uma realidade vivida. É o escudo invisível que cerca quem vive com o coração entregue. A renúncia de hábitos espiritualmente perigosos que drenam a presença de Deus. Você pode orar todos os dias, pode até jejuar com frequência, mas se ainda mantém hábitos que desonram a presença de Deus, está bloqueando a ação protetora do Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito é santo.
E onde há práticas que violam essa santidade, ele não permanece, ele não briga por espaço, ele se retira com tristeza. Existem hábitos que parecem pequenos, mas criam rachaduras profundas no seu escudo espiritual. Coisas que você faz no automático, mas que vão drenando sua sensibilidade, entorpecendo sua consciência, esfriando seu amor por Deus. E quanto mais você insiste nesses caminhos, mais difícil se torna ouvir o Espírito, perceber seus avisos, sentir sua proteção ao seu redor. Renunciar não é perder, é limpar o terreno da sua alma para que a presença dele possa ocupar tudo. É como retirar entulhos que impedem que a luz entre pela janela. O Espírito Santo não se impõe. Ele se move onde há espaço. E o espaço é aberto quando você diz, não quero mais isso, mesmo que me custe. Você pode estar se perguntando, mas o que eu preciso renunciar? O Espírito já te mostrou. Ele mostra nos incômodos que você sente depois de certos comportamentos, nas palavras que você fala e logo se arrepende, nos lugares que você frequenta e volta com peso. O Espírito te alerta com sutileza, mas você precisa escutar. Há entretenimentos que parecem inofensivos, mas alimentam sua alma com o oposto daquilo que o céu deseja. Há conversas que parecem só brincadeira, mas envenenam sua mente com mentira, malícia, crítica. Há práticas que o mundo normalizou, mas que mantêm portas escancaradas para ataques espirituais. O que você tolera se torna parte de você. E o que se torna parte de você pode expulsar o espírito, mesmo sem você perceber. Renunciar exige coragem, porque alguns desses hábitos estão ligados à sua identidade antiga. Talvez você pense que não é possível viver sem eles, que vai se isolar, que vai parecer estranho. Mas o Espírito Santo não está interessado em te encaixar no mundo. Ele quer te transformar para viver acima dele. E essa transformação começa na decisão de abrir mão daquilo que te distancia do céu. Quando você renuncia a algo por amor ao Espírito, o céu se move em sua direção. A renúncia atrai proteção. Ela constrói muralhas invisíveis. É como se cada ato de abandono voluntário colocasse um tijolo a mais na fortaleza espiritual que te cerca. Porque o Espírito Santo protege quem protege sua presença. Você não precisa mudar tudo de uma vez, mas precisa começar, precisa dar um passo, precisa escolher hoje um hábito, um padrão, uma atitude e dizer, isso não vai mais governar minha vida. Porque quando você renuncia com o coração quebrantado, o Espírito vem com consolo, com direção, com nova força. Ele não te deixa vazio. Ele preenche com o que é eterno. E aqui está o segredo. A renúncia não é apenas proteção contra o mal, é acesso ao extraordinário. O Espírito Santo revela mais, fala mais, unge mais aqueles que vivem em aliança prática com Ele. E aliança não se faz só com oração bonita, se faz com entrega, com atitudes, com escolhas concretas. Chegou a hora de parar de brincar com fogo e pedir proteção contra queimaduras. Chegou a hora de parar de tolerar o que te enfraquece e começar a amar o que te fortalece. O Espírito Santo está esperando um gesto seu, um corte, um basta, uma decisão. E quando isso acontecer, você vai sentir algo mudar no ambiente. O céu vai se aproximar. E a proteção que você buscava com palavras vai vir com presença. A vigilância emocional. Como o espírito se afasta quando você não guarda o que sente. Há guerras que não nascem do lado de fora. Elas começam dentro, no lugar mais frágil e mais ignorado. As emoções. A maioria dos ataques espirituais que chegam até nós só conseguem atingir porque não vigiamos o que sentimos. E o Espírito Santo, que é sensível e santo, não permanece onde há descontrole, rancor não tratado, inveja camuflada ou impulsos que nunca são entregues a Deus. O coração humano é um campo de batalha. Nele se formam ciúmes que destroem amizades, ressentimentos que sufocam a fé, comparações que matam a identidade.
E enquanto muitos cristãos oram por proteção, continuam permitindo que emoções desgovernadas dominem seus pensamentos, atitudes e decisões. Como o Espírito Santo pode atuar em um território que você mesmo entrega ao caos? Vigiar as emoções não é reprimi-las, é consagrá-las. É perceber quando algo nasce distorcido dentro de você e imediatamente dizer: Espírito Santo, isso não é teu, me limpa. É cultivar um lugar interior, onde ele tem liberdade para moldar, corrigir e transformar antes que aquilo vire pecado, culpa ou ruína. Porque toda emoção não tratada com o tempo se torna um comportamento que afasta a presença de Deus. Quando você sente raiva e alimenta isso com pensamentos de vingança, o espírito se entristece. Quando você sente tristeza, mas se entrega ao vitimismo e recusa consolo, ele se afasta. Quando a ansiedade te domina e você decide confiar mais no controle do que na promessa, o espírito não pode se manifestar como protetor. Ele age onde há espaço. E para haver espaço, o emocional precisa ser vigiado. Vigiar é uma ação constante, não é uma vez por mês no culto, é diária. É no trânsito, no trabalho, na conversa casual, no momento de tentação, nas redes sociais, na comparação silenciosa com a vida dos outros. É nessas horas que o coração é testado, e é nessas horas que você escolhe. Vai permitir que a emoção dirija a vida ou vai deixar o Espírito Santo conduzir? Há bênçãos que não chegaram porque você reagiu com emoção e não com fé. Há proteções que foram removidas porque você permitiu que sentimentos carnais contaminassem sua postura espiritual. E o pior, muitos nem percebem quando o espírito se entristece porque estão tão acostumados a viver baseados no que sentem que nem percebem mais o que perdem. A vigilância emocional não é um peso, é um escudo. É você percebendo a si mesmo à luz do Espírito e dizendo: não vou mais permitir que o que eu sinto controle quem eu sou. É uma decisão prática, é perdoar quando não sente vontade, é escolher o bem quando o coração quer se vingar, é calar quando a alma grita, é entregar tudo a Deus antes de deixar que isso te destrua por dentro. Quem guarda o coração, guarda a presença. Quem vigia as emoções atrai a proteção do Espírito, porque o Espírito Santo se sente em casa, em corações que o respeitam, que não agem por impulso, que filtram o que entra e saem pelas portas da alma. Ele se revela onde encontra maturidade emocional. Ele se manifesta onde encontra humildade para reconhecer: eu não estou bem, mas não quero agir fora do teu controle. Se você quer viver cercado pela presença de Deus, comece por aqui. Olhe para o que está dominando o seu coração. Há mágoas escondidas? Desejos que tomaram o lugar da voz de Deus? Ciúmes que você disfarça com religiosidade? Então esse é o ponto exato onde o inimigo tem brecha e onde o Espírito deseja agir com libertação e proteção. Não é sobre perfeição emocional, é sobre vigilância. É sobre não dormir com o que Deus quer tratar. É sobre não normalizar aquilo que o Espírito está tentando transformar. Porque enquanto você vigiar, Ele vai guardar. Enquanto você expuser, Ele vai limpar. Enquanto você entregar, Ele vai proteger. A intercessão pelos outros. Quando você ora pelos outros, Deus envia alguém para orar por você. A maioria das pessoas ora apenas por si. Falam com Deus sobre suas dores, seus medos, suas necessidades. Mas há um segredo escondido nas Escrituras e revelado na prática da intercessão. Quando você se coloca na brecha por alguém, o céu se move também por você. E não apenas isso. O Espírito Santo encontra um canal limpo, confiável e disposto. E ele começa a cercar a sua vida com um nível de proteção que vai além do que você pediu. Interceder é se colocar no lugar de outro diante de Deus. É sentir o peso que alguém está carregando e apresentar aquilo como se fosse seu. É dizer ao Espírito Santo: use minha boca, minha fé, minha compaixão para alcançar essa pessoa.
E quando você faz isso com sinceridade, o Espírito responde e protege, porque ele confia em quem carrega os fardos dos outros. A intercessão é uma das formas mais puras de amor espiritual. Porque não há interesse pessoal, não há recompensa imediata, não há visibilidade. Muitas vezes é feita no secreto, em lágrimas, em silêncio, sem que a outra pessoa jamais saiba. E justamente por isso carrega um poder sobrenatural. O Espírito Santo se move com intensidade onde encontra intercessores. E onde há intercessores, há proteção estendida. Quem ora pelos outros ativa no mundo espiritual uma cadeia de socorro invisível. Deus levanta intercessores para você no momento certo. Pessoas que você nem conhece, que vão sentir o impulso do Espírito para orar por sua vida, pela sua casa, pela sua mente, porque você semeou intercessão. E tudo o que é semeado no reino retorna em forma de cuidado multiplicado. Há batalhas que você venceu não porque orou, mas porque alguém intercedeu por você. Talvez uma avó, uma mãe, um amigo de fé ou até um desconhecido guiado pelo Espírito. E há pessoas hoje vencendo batalhas porque você decidiu orar por elas sem esperar nada em troca. E nessa troca silenciosa de intercessão, Deus estabelece proteção mútua. Porque a intercessão é como um escudo coletivo, onde todos são cobertos, mesmo que o inimigo tente isolar. Não subestime o poder de um Senhor, guarda essa vida. Essa frase dita com fé, no secreto, em meio às suas lutas, pode abrir o céu sobre a vida de alguém que estava à beira de desistir. E nesse mesmo instante, o Espírito começa a mover recursos celestiais sobre você. Porque você demonstrou o coração dele. E o coração do Espírito Santo é intercessor. A Bíblia nos diz que Jesus vive para interceder por nós, e o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Isso revela que a intercessão não é uma prática espiritual qualquer, é o DNA do céu. E quando você vive intercedendo, você se alinha com o mover mais íntimo do Espírito. Você passa a caminhar debaixo da nuvem da presença dele, porque está em sintonia com o que ele ama fazer. Interceder também te livra do egoísmo, te protege de viver girando em torno de si mesmo. Quando você olha para o sofrimento alheio e decide agir espiritualmente por amor, o Espírito te livra de armadilhas emocionais como a autopiedade, a amargura, o ressentimento. Ele te cura enquanto você se preocupa com a cura do outro. Ele te sustenta enquanto você se ajoelha por alguém que nem sabe que está sendo lembrado diante de Deus. E mais, a intercessão gera discernimento. Você começa a perceber perigos espirituais antes que eles cheguem, porque quem intercede desenvolve sensibilidade, visão espiritual, sensações que o Espírito usa para te alertar, te direcionar e te blindar. Interceder pelos outros te torna uma sentinela no mundo espiritual, e quem vigia os outros é guardado também. Hoje, o Espírito Santo está te chamando para sair de si, para olhar além das suas lutas e começar a agir com poder por vidas que estão desprotegidas, sozinhas, esquecidas, e nessa entrega silenciosa você será fortalecido, protegido e surpreendido. Porque o céu protege com prioridade aqueles que carregam o fardo de outros com o coração de Jesus. A humildade prática, quando você para de se justificar e se submete ao Espírito Santo. A proteção do Espírito Santo não repousa sobre os que querem controlar tudo. Ela habita onde há rendição, e a rendição verdadeira começa quando o coração deixa de tentar se justificar diante de Deus e se submete ao mover do Espírito, mesmo quando não entende. Humildade não é apenas reconhecer que errou, é parar de se defender quando Deus já mostrou o caminho certo. É se calar para ouvir. É parar de lutar para vencer a discussão e começar a lutar para não perder a presença.
Muitos vivem debaixo de ataques espirituais porque insistem em manter o controle. Querem respostas imediatas, resultados rápidos, soluções que agradem à lógica humana. Mas o Espírito Santo não protege o orgulho. Ele protege o humilde. Ele se inclina sobre quem dobra os joelhos e diz: eu não sei o que fazer, mas confio em ti. Essa postura atrai o céu, porque é nessa terra quebrada que o Espírito planta proteção. O Espírito não divide espaço com a altivez. Não porque ele não queira, mas porque o coração altivo não o reconhece. Se justifica demais, se explica demais, tenta racionalizar a voz de Deus, tenta negociar a direção do alto com as suas próprias vontades. E no fim, se vê desprotegido, sem entender por que as coisas não fluem. Mas o segredo está na postura. O Espírito não busca os mais capazes, mas os mais rendidos. Não os que têm mais argumentos, mas os que têm mais sede. Humildade prática é parar de fugir do confronto do Espírito. É admitir que você não tem razão. É aceitar que o tempo dele é melhor que o seu. É perdoar sem que o outro peça. É reconhecer que você precisa ser corrigido. E é se alegrar quando isso acontece, porque entende que correção é proteção. O Espírito Santo não corrige para expor, ele corrige para cobrir. E ele só protege de verdade quem se deixa moldar. Há uma força espiritual silenciosa que envolve quem escolhe andar em humildade. Uma blindagem invisível que livra de ciladas, de confusões emocionais, de quedas desnecessárias. Porque o humilde é sensível. O humilde escuta antes de agir. E por isso o Espírito fala com ele com mais frequência. E quando o Espírito fala, ele guia, avisa, protege e antecipa. A humildade também remove barreiras espirituais que o orgulho cria. Muitos oram e não são ouvidos, porque suas orações são contaminadas por arrogância. Querem convencer a Deus, querem ensinar ao Espírito o que é melhor, mas a oração do humilde é diferente. É curta, mas profunda. É simples, mas poderosa, porque não tenta manipular o céu, apenas confia, e essa confiança abre os céus. Deixar de se justificar não é se calar diante da injustiça dos homens, é parar de lutar contra o mover do Espírito. É parar de querer explicar para Deus por que você ainda guarda aquele hábito, aquela amizade, aquele medo. É dizer: Espírito Santo, eu abro mão de ter razão para ter tua presença. E quando você faz isso, o Espírito vem com força, vem com paz, vem com escudo. O mundo espiritual reconhece o humilde. O inferno teme quem se dobra diante do céu, porque um coração rendido é impossível de ser dominado. Não reage no impulso, não se ofende com facilidade, não busca palco, apenas propósito. E é por isso que o Espírito faz morada, porque encontra espaço. Se você deseja viver protegido, pare de se justificar. Pare de tentar provar que está certo. Comece a caminhar em submissão. Acorde e diga: Espírito Santo, guia meus passos, mesmo que eu não entenda. Me corrija, mesmo que doa. Me esconda, mesmo que eu queria aparecer. Me use, mesmo que eu não me sinta pronto. Essa é a oração que atrai proteção, porque revela um coração que entendeu. Quem se humilha de verdade não fica desprotegido nunca. A sensibilidade aos alertas do Espírito. Ele protege, mas você precisa escutar. O Espírito Santo é o nosso guardião invisível. Ele não apenas quer proteger você, ele quer avisar, orientar, salvar antes que o perigo chegue. Mas para que essa proteção seja eficaz, você precisa estar atento. Precisa aprender a escutar os sussurros, os toques sutis, as convicções internas que ele envia, porque muitas vezes o Espírito fala baixinho e o barulho da vida faz você perder o sinal. Muitos vivem esperando um milagre grandioso, uma voz estrondosa, um sinal dramático, mas o mover do Espírito é diferente.
Ele fala no silêncio da consciência. Ele toca o coração com impressões que você talvez confunda com intuição ou medo. Ele age através de um sentimento de paz que impede uma decisão errada, ou de uma inquietação que adverte contra um caminho perigoso. Quem não tem sensibilidade a esses avisos está aberto para ataques, mesmo orando. A sensibilidade espiritual é uma disciplina. Não é dom adquirido de uma hora para outra. É fruto de uma vida de busca, oração, obediência e silêncio interior. É a capacidade de ouvir o que não foi dito, de perceber o que não está visível, de discernir o toque divino em meio ao caos. É o que separa aqueles que vivem protegidos daqueles que vivem expostos. Quando você começa a valorizar esses alertas, sua vida muda. Você evita relacionamentos tóxicos, decisões precipitadas, ambientes perigosos. Você reconhece que aquela sensação ruim não é paranoia, mas alerta divino. Que aquele medo repentino é um escudo invisível. Que aquela voz interna que diz espere é o espírito em ação. E essa consciência abre espaço para uma proteção sobrenatural. O Espírito Santo não vai lutar para convencer você. Ele respeita seu livre-arbítrio. Ele não invade sua vontade, mas convida à cooperação. E quando você escolhe ouvir, ele age. Quando você ignora, ele permite consequências para que você aprenda. Mas o objetivo dele sempre é o mesmo: preservar, proteger, guiar. A falta de sensibilidade espiritual não é uma falha irreparável. Ela pode ser despertada com oração sincera, leitura da palavra, prática da presença e, sobretudo, com humildade para reconhecer quando está difícil ouvir. O Espírito está disposto a ensinar, mas você precisa estar disposto a aprender. Não espere até que o problema apareça para prestar atenção. O Espírito Santo te alertou antes. Ele avisou pelo sussurro, pelo peso no coração, pela convicção que você tentou ignorar. Ele está esperando que você decida prestar atenção, que você afine seus ouvidos espirituais, que você torne seu coração um lugar seguro para a voz dele. Hoje, faça essa escolha. Desligue o barulho externo, acalme a mente agitada. Peça para que o Espírito Santo aumente sua sensibilidade espiritual. Abra seu coração para ouvir o que ele está tentando te dizer agora, porque onde há sensibilidade, há proteção. Onde há escuta, há direção. E onde há direção, não há espaço para o inimigo agir. Não permita que a pressa, o cansaço ou a distração te roubem a bênção da proteção. Ouça, atenda, obedeça, e verá como a presença do Espírito Santo se tornará seu escudo constante, seu guia fiel e sua força invisível diante das tempestades da vida. Você não precisa pedir proteção, se viver como morada do Espírito. A proteção do Espírito Santo não é algo que você pede apenas em momentos de medo ou crise. Ela é uma consequência natural de uma vida em sintonia com Ele, de uma morada construída diariamente para que Ele habite. Onde o Espírito Santo está presente, o inimigo não tem espaço para entrar. A proteção não é um favor esporádico, mas um estado permanente de quem vive em comunhão profunda com Deus. Muitos ainda vivem numa espiritualidade de pedidos e ansiedades, como se Deus estivesse esperando um erro para negar proteção. Mas a palavra revela algo diferente. Quem habita no esconderijo do Altíssimo descansa sob a sombra do Onipotente. Isso significa que a proteção verdadeira nasce do posicionamento, do estilo de vida, da intimidade com o Espírito Santo, não de clamor ocasional. Ser morada do Espírito exige entrega diária, é escolher a presença de Deus mesmo quando ninguém vê. É viver as atitudes que atraem o Espírito, é fechar brechas, é perdoar, é obedecer, é vigiar, é louvar na dor, é renunciar a hábitos, é orar pelos outros, é cultivar humildade e sensibilidade. Tudo isso cria um ambiente onde a glória do Senhor repousa e o inimigo é expulso.
Você pode ter pedido proteção por anos, mas se não vive as ações que atraem o espírito, continuará vulnerável. A verdadeira proteção espiritual não está na sorte, na fé momentânea, nem em milagres pontuais. Está na fidelidade silenciosa, na perseverança, no caminhar junto com o Espírito mesmo quando tudo parece difícil e sem sentido. Hoje, a convocação é clara. Pare de viver com medo, pare de pedir proteção e comece a ser proteção. Seja você a morada onde o Espírito Santo escolhe habitar. Seja o lugar onde a presença de Deus não é visita, mas residência permanente. Porque onde ele habita, não entra destruição. O inimigo perde terreno onde encontra uma alma posicionada, que não negocia sua santidade, que não abre mão do perdão, que não silencia a adoração, que obedece sem demora, que jejua com propósito, que renuncia o que afasta, que vigia o coração, que intercede pelo outro, que se humilha e que escuta os alertas do Espírito. A vitória sobre o mal não depende de circunstâncias, mas de quem você é em Deus. E essa identidade nasce no segredo do seu coração, onde o Espírito Santo te transforma em templo vivo, forte, seguro e protegido. Você não precisa implorar por proteção se escolher viver como abrigo do Espírito. O silêncio que você enfrenta, as lutas que parecem sem fim, as dores que te esgotam, tudo isso é parte da forja que Deus usa para preparar um guerreiro invencível. Quando você entende isso, sua fé não vacila diante da tempestade, porque sabe que o Espírito Santo é o escudo que te guarda. Então, respire fundo. Levante-se com convicção. Decida hoje ser essa morada viva do Espírito, porque quando ele está contigo, nenhum mal prevalece. Nenhuma sombra persiste, nenhuma força contrária se levanta. Você é protegido, você é guardado, você é mais que vencedor. Esta é a promessa que se cumpre para quem vive alinhado com o Espírito Santo. E essa promessa está chegando para você agora.